Programa Momento Jurídico está começando, realizando a cobertura da 18ª Jornada Internacional de Direito, uma realização da Humanas em Empreendimentos Culturais. Estamos começando no oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Guarida Imóveis, a imobiliária preferida dos gaúchos, e Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Voltamos em seguida, logo após os comerciais. Pra mim, economizar é comprar bem quentinho. Oba! Bem felpuda. Bem moderna. Bem docinha. Pra mim, economizar é comprar bem saboroso, Bem confortável. Bem fofinha. bem madura. economizar é comprar Bem, pô! O programa Momento Jurídico está em Gramado, na Serra Gaúcha, acompanhando a 18ª Jornada Internacional de Direito, uma realização da Humanas Empreendimentos Culturais. Vamos conversar com um dos ilustres palestrantes desta jornada, Dr. Lúcio de Constantino, professor de Direito Processual Penal e mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS. Doutor Constantino, uma satisfação nos encontrarmos novamente, não é, em mais uma edição da Jornada Internacional de Direito. Como o senhor está vendo esta edição, então, né, com cerca de 1.300 inscrições? Inicialmente, a satisfação é minha de poder participar do programa de vocês. E segundo, chamar a atenção de que é impressionante essa quantidade de estudantes interessados aqui em acompanhar esse encontro, em ter mais conhecimento jurídico, em aproveitar esta confraternização. Creio, inclusive, que a jornada hoje, aqui de Gramado, promovida pela Humanas, é hoje, para mim, aqui no Rio Grande do Sul, a que mais se destaca. É, realmente. Mas vamos falar sobre o tema da sua palestra. O que o senhor pode nos dizer a respeito do tempo razoável para a duração de um processo, tendo em vista, não é, a preservação da dignidade humana? Esse é um tema muito interessante. Por quê? Porque eu levantei uma teoria que se afasta da lógica constitucional, da razoabilidade do tempo, da duração do processo, para trabalhar não mais com razoabilidade, sim com a utilidade do tempo. Ou seja, me parece que é mais propício nós avançarmos na ideia do tempo útil, ou seja, de eficácia de aplicação do direito, aquele tempo que realmente permite a concretização do direito, e este sim seria o elemento estruturante deste conceito de tempo útil, do que falar em razoabilidade. E por quê? Porque cada um tem a sua razoabilidade. O juiz de direito tem o seu entendimento do que é o tempo razoável, o promotor, o seu entendimento, o advogado, o seu entendimento, o réu no processo, o seu entendimento. Então é difícil a gente trabalhar com razoabilidade no momento que cada um tem um entendimento próprio de tempo e é um entendimento jurídico, é um entendimento correto, racional. Por isso, eu defendo a tese de que a melhor maneira da gente interpretar a duração do processo é quando o processo aplica o direito, quando o processo faz concretizar o direito, porque aí sim o processo tem um resultado e nós temos que avaliar se esse resultado foi útil. É aí, no tempo útil, que me parece a grande alternativa com relação à temporalização. Doutor Lúcio, pode-se dizer que o processo penal é um instrumento de satisfação de direitos humanos fundamentais e uma garantia contra o arbítrio do Estado? Quando nós falamos em processo penal, aqui no Brasil, nós temos um procedimento de proteção do não inocente, ou seja, do réu. Quando ele é, ao final, condenado com trânsito em julgado, ele se torna, então, o indivíduo culpado, aí nós temos todas as aplicações, execuções das penas. Mas durante esse período, as fases processuais, as regras procedimentais brasileiras, elas estão conforme com a ideia de humanização. O grande problema que nós temos hoje é que a todo momento o tempo social traz novidades. A todo momento nós nos deparamos com situações novas, com questões tecnológicas que nós desconhecíamos. Isso faz mudar o cotidiano. E, neste momento, nós temos a necessidade de adaptar um procedimento a esta flexibilização social. E aí está a grande interrogação. Será que nós temos condição de fazer isso? Será que nós temos competência de trabalhar com esse assunto? Por isso,
Em tese, a regra exposta hoje ao processo penal, ela vem junto à lógica da dignidade da pessoa humana. Porém, a questão temporal é uma incógnita, quando ela se mobiliza na questão do tempo social. Pode-se dizer, então, que no direito tudo se tornou urgente? Pois é, isso é uma questão muito interessante. Tem um autor, inclusive, que diz que nós vivenciamos hoje um tempo jurídico urgente. Tudo é urgente. Todo mundo quer uma decisão imediata. Para ontem. Para ontem. Por quê? Porque nós estamos vivenciando isso. A gente liga um computador para mandar uma mensagem para a internet. O computador demorou 30 segundos. É uma eternidade. A gente manda uma mensagem, colega, já estou te respondendo. Levou 10 minutos. Pô, mas demorou tanto. Há quanto que alguns anos atrás eu esperava uma carta 20 dias e não tinha essa demora toda, né? Doutor Lúcio de Constantino, parabéns pela sua palestra, muito prestigiada, excelente, e até a nossa próxima oportunidade. Muito obrigado, eu quero dar o parabéns para o programa de vocês, que é hoje um programa muito pontual no âmbito jurídico, realmente um programa necessário para trazer essas informações aos acadêmicos e aos profissionais do direito. Parabéns. Muito obrigada. Vamos conversar com mais um ilustre palestrante desta 18ª Jornada Internacional de Direito, Dr. Silvio de Salvo Venosa, pós-graduado pela USP e pela PUC de São Paulo, membro da Academia Paulista de Magistradores e autor de várias obras. Sempre é muito bom lhe encontrar aqui em Gramado, em mais uma edição da Jornada Internacional de Direito, Dr. Venosa. Olá, é um prazer estar de volta, temos estado aqui há vários anos seguidos. Mais esse grande evento com muitos alunos aqui presentes, muitos participantes, um evento que só pode orgulhar os organizadores. É verdade. Doutor Venosa, alguns juristas trazem ao debate algumas práticas de controle de conteúdos contratuais adotados na Comunidade Europeia. Qual o seu entendimento a respeito? O nosso Código Civil atual tem instrumentos dados ao juiz para atuar nos contratos quando entender que o contrato não atende à chamada função social ou à boa-fé objetiva. Essa é uma forma de controle judicial dos contratos, porque, na verdade, o controle extrajudicial dos contratos é feito pelas próprias partes interessadas. Então, dentro do nosso contexto, hoje, no Código Civil em vigência desde 2002, nós temos um controle judicial possível e nem sempre operante porque não é necessário e o contrato tem que atender sempre que possível à vontade das partes. Okay. As transformações socioeconômicas ocorridas no século XX destacam-se como consequências nas estruturas contratuais? Qual a sua visão a respeito? Sem dúvida alguma, um contrato de locação pode ser a locação de uma bicicleta ou a locação de um grande navio. Então, cada contrato, embora seja da mesma categoria, tem que ter um tratamento diferente. Nós não podemos tratar o contrato de um pequeno móvel e um contrato de um grande imóvel da mesma forma. A base contratual é a mesma, mas a forma como são tratados juridicamente não pode nunca ser a mesma. Esse é um desafio permanente. Com a era tecnológica e com o desenvolvimento econômico das grandes multinacionais e com o surgimento de novas manifestações contratuais, esse desafio é permanente para o judiciário, para os contratantes, para os advogados. Existe uma preocupação dos doutrinadores a respeito do contrato eletrônico. Qual o seu entendimento? O contrato eletrônico ainda depende de tratados internacionais. Quando nós estamos em sede exclusivamente nacional, com as partes todas no território nacional, o tratamento é muito semelhante ao dos contratos em geral. O que ocorre é que nós podemos ter provedores, e com frequência temos, que estão no exterior. E para serem alcançados, e para que se alcance, por exemplo, uma responsabilidade civil, uma indenização de uma entidade que está no exterior, sem um tratado internacional, sem acordos internacionais, isso se torna impossível. Então, ainda nessa parte, nós estamos engatinhando. Ok. Foi uma grande satisfação lhe encontrar, um grande abraço e até a próxima vez. Até a próxima, obrigado a todos. Vamos conversar agora com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado e corregedor-geral da Justiça, Orlando Reman Júnior. Um dos palestrantes deste evento que está
estreando, não é, desembargador? Como o senhor está vendo, então, essa 18ª Jornada Internacional de Direito? Me sinto muito honrado de ter sido convidado para proferir uma das palestras desse encontro, 18ª edição, que atesta o sucesso. E, embora até tenha sido alertado pelo Rogério Nochen, o diretor do Momento Jurídico? Exatamente. De que haveria um afluxo muito grande de público, realmente me surpreendeu, né? Cada ano o sucesso é maior. E foi, então, para mim também muito gratificante poder divulgar uma das práticas que o Tribunal de Justiça adota aqui no Rio Grande do Sul, sim, pioneiro até no Brasil, a respeito da justiça restaurativa. Então vamos falar um pouquinho a respeito? Pois, desembargador, a justiça restaurativa, que foi o tema de sua palestra, pode tirar o foco de atenção do delito? Exatamente, esse é o propósito. Porque o que nós temos ainda? Nós adotamos o mesmo sistema de justiça tradicional, aplicamos aos adolescentes que eventualmente praticam um ilícito, não é? E ele, dessa forma, já se sente marginalizado. Então, dali para frente, não podemos ter grandes esperanças na recuperação, porque a justiça tradicional, a retributiva, é focada basicamente na punição. E nós temos que ter meios ainda de resgatar o adolescente, a criança, o adolescente, de um eventual mau caminho. Para que ele não volte a incorrer, não é? Exatamente, porque a criança e o adolescente que venham a praticar algum ilícito poderão, se não tiverem a devida correção, devida orientação, serão aqueles marginais que futuramente nós teremos. Então, é muito importante nós aplicarmos muito, usar um orçamento muito pesado mesmo nessa tentativa de resgate de nossas crianças. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre a justiça restaurativa e seja muito bem-vindo então à jornada e ao Momento Jurídico também. Um grande abraço. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Estamos dando continuidade à 18ª Jornada Internacional de Direito, conversando com os palestrantes. Vou conversar com mais um ilustre palestrante desta jornada, Dr. Luiz Flávio Gomes, mestre em Direito Penal e Processual Penal pela USP, presidente da Rede de Ensino LFG e autor de vários livros jurídicos. Realmente eu tenho que parabenizá-lo. Foi excelente a sua palestra. O início, então, não foi uma palestra, não foi início de palestra, foi um show-lestra. Cumprimentos, Dr. Luiz Flávio Gomes. Ok, um prazer enorme de estar aqui com vocês uma vez mais. É o 7º ano que nós estamos aqui nas jornadas juntos, né? E, de fato, hoje um astral legal, todo mundo presente, 1.300 pessoas, 18 estados presentes, né? 63% de mulheres e o restante homens. Oh, fantástico, é um encontro maravilhoso. É um momento de ver pessoas, de transmitir ideias e, sobretudo, no caso da Show-Lestra, de transmitir motivação para todo mundo. Principalmente o pessoal que deita um pouquinho tarde, não é? Na noite anterior, de manhã, tem que estar bem atento, não é? Tem que sacudir todo mundo para depois poder captar as mensagens que a gente transmite, as dicas, são dicas de sucesso, né? Que eu passei, várias delas, mas foi muito legal, uma experiência aí com a turma fantástica. Excelente, sempre cada ano o senhor se supera. Dr. Luiz Flávio Gomes, o Brasil tornou-se um dos 12 países no mundo mais rigoroso em matéria de embriaguez ao volante. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Pois, do ponto de vista normativo, não há mais o que fazer. O Brasil está dentre os 12 mais rigorosos, é verdade isso. Porém, ao mesmo tempo, um dos 10 que mais mata no mundo, ao mesmo tempo. Ou seja, legislação rigorosa nós temos, mas falta fiscalização. Trânsito é fiscalização. Fiscalizou, cai o número de mortes. Não fiscalizou, o número de mortes aumenta. Isso vem ocorrendo desde 1997, que foi o Código de Trânsito. Quando sai o código, diminui. Em seguida, lamentavelmente, as mortes voltam. É o que vai ocorrer com a nova lei seca. É verdade. No seu entendimento, então, quais são as formas de a lei penal produzir eficácia preventiva a este respeito? É que a lei penal não previne coisa nenhuma.
direito penal não vale nada para prevenção, não vale nada. A importância dele é 0,01. Prevenção é outras coisas. Por exemplo, você quer prevenir a violência de rua com os menores, você tem que fazer todo um trabalho educativo. Enfiar a meninada na escola, todos, obrigatória das 8 às 18, todo mundo, e até os 18 anos, obrigatório. Aí você realmente previne. Fora disso, é tudo enganação. Se o legislador mudar a lei, não mudar a lei, isso não altera nada na vida nossa, ou seja, meninada continua na rua dando tiro na nossa cabeça nas esquinas. Cada vez está mais complicado. Mas a criminalidade midiática, como parte de premissa equivocada, acha que quanto mais dureza, menos crimes. O que o senhor pode nos dizer a respeito desta crença? É um erro. Nossa, isso é o senso comum do rebanho bovino. Não tem fundamento nenhum científico. Aponte uma prova científica de que a pena dura diminui crimes. Em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. Prevenção de crimes é todo um trabalho de, efetivamente, educação. Conscientização. Não? Conscientização, socialização e, sobretudo, falar de ética para as pessoas, que a gente não fala mais. Não falamos mais de valores, né? Então, nós temos os pais não transmitem mais valores aos filhos, os professores não transmitem, os filhos vão para a escola, não conseguem captar valores, as televisões não transmitem valores. Logo, as pessoas crescem hoje sem ética. E ética, número 1, respeito ao outro. É isso que nós não estamos aprendendo aqui no Brasil. Infelizmente, não é, Dr. Luiz Flávio Gomes? Foi um prazer enorme recebê-lo novamente em mais uma Jornada Internacional de Direito. Um grande abraço. Um grande abraço. Muito sucesso cada vez mais, senhor. Vamos, a luta prossegue. A luta prossegue. Vamos lá, um abraço para todo mundo. Obrigada. Enfim, agora vamos conversar com mais um ilustre palestrante desta 18ª Jornada Internacional de Direito, que sempre é muito aguardado, Dr. Aury Lopes Júnior, advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid e autor de várias obras jurídicas. Que sucesso, hein? Isso aí já é lugar comum dizer que sua palestra é um sucesso. Não, foi muito bom. Realmente hoje estava muito cheio, o pessoal muito acolhedor. É que vai se criando uma expectativa todos os anos. Então eles já vêm, sabe, pré-programados para rir, para, sabe, ser uma palestra alegre. Claro que isso aumenta o meu compromisso, né? Quer dizer, eu fico num compromisso de cada ano renovar a palestra e tem que ser tão boa quanto o ano passado. E eu, sinceramente, quando termina, me dá uma depressão, porque eu digo, ano que vem eu não vou conseguir fazer melhor. Mas tem um ano, né, para programar. Muita coisa acontece um ano, tem que ter alguma ideia nova até lá, mas foi bom. Esse ano foi bom. E olha só como passa rápido, que a última vez que conversamos eu comentei a respeito. Nos encontramos em Gramado e estamos aqui. Estamos aqui hoje. Doutor Aury, a Constituição Federal, que completa 25 anos, mostrou-se um repositório de direitos e garantias fundamentais para o povo brasileiro. O senhor pode nos falar mais a respeito? A Constituição faz 25 anos, agora em outubro. O primeiro ponto é que ela continua uma ilustre desconhecida para muitos de nós. E uma ilustre desconhecida em muitos tribunais, em muitas delegacias, em muitos fóruns. Ou seja, a Constituição, infelizmente, ela continua não constituindo nada, ou pelo menos não constituindo como deveria constituir. Mas realmente ela foi um grande avanço em termos do leque de direitos e garantias fundamentais. Só que tem um problema. Ativada. Então não adianta só você ter a Constituição. Para que ela constitua, nós precisamos fazê-la acontecer. E é isso que está faltando. Está faltando uma efetividade nessas garantias fundamentais. Nós ainda temos um déficit imenso de constitucionalidade. Ainda falta a Constituição entrar num Código de Processo, que é de 1940. Então, isso é um momento de muita alegria, claro, de comemoração, mas também é um momento de se fazer uma avaliação. Um balanço. Um balanço, exato, do que aconteceu e do quanto falta acontecer. E acho que ainda falta acontecer muito. Bom, a Constituição Federal traz como resultado a afirmação e proteção a uma gama ampla de direitos individuais, sociais e coletivos. O grande problema é como você vai conciliar essas diferentes dimensões da Constituição e como você vai conciliar, por exemplo, na minha esfera, que é a área penal e processo penal, como é que você vai compatibilizar os direitos fundamentais com a necessidade de punição. Porque ninguém desconsidera, ninguém desconhece que nós vivemos uma sociedade hoje que tem um nível de violência muito grande.
e que nós precisamos punir. Só que você precisa garantir para punir. Você não pode rasgar a Constituição. Então, hoje, a grande luta é pela coexistência, para que você possa respeitar as regras do jogo e punir quem tiver que ser punido. Agora, claro, depois vem o segundo passo. Punir quem, quando e como. E aí vem todo o problema do caos do nosso sistema carcerário, que realmente não cumpre a promessa de ressocialização, de reinserção social, e nós ficamos com um déficit cada vez maior. Então, digamos assim, continua o grande mistério de como dar efetividade a isso. O desafio de dar efetividade continua. E a competência do Tribunal do Júri continua a mesma? Então, hoje a palestra foi sobre Tribunal do Júri. Eu defini o tema da palestra anteontem. Até então eu não sabia o que eu ia falar. E eu pensei, eu preciso de um tema polêmico, eu preciso de um tema apaixonante e que ao mesmo tempo possa ser odiado. Eu preciso de um tema que faça rir e que faça chorar. E um tema que seja bom e que também tenha coisas muito ruins. Que agite, não é? O auditório que não é pequeno. Porque você me bota nesse compromisso de 2 horas da tarde, num sábado, a gente levantar esse povo. E o que acontece? Competência do júri, ela continua a mesma. Crimes dolosos contra a vida, tentado ou consumado. O júri mudou todo. E aí ele mudou como? Em 2008 fez uma reforma, mudou. Mas tem uma série de coisas que não mexeram. Por exemplo, a competência. Por que não está o latrocínio? Por que não está o estupro com resultado de morte? Isso não é júri. Mas alguém morreu. Mas não é um crime doloso contra a vida. Existe uma linha muito tênue, digamos muito artificial, que não corresponde às expectativas sociais criadas. Eu acho que nós tínhamos que repensar o júri. O júri precisa passar por uma reengenharia, um facelift. O júri tem que botar botox, tem que botar silicone, ele tem que dar uma... Rejuvenescer. Ele está caído, o júri está caído, entendeu? E isso passa por discutir tudo, desde a competência até a forma de quesitos, que mudou, mas tem problemas, a composição do conselho de sentença, 7 jurados é pouco. Então, hoje eu trouxe essas questões todas para a palestra, para mostrar para as pessoas que o júri é importante, mas precisa muito ser rejuvenescido. Ok. Sempre um grande sucesso. Os autógrafos também, não é? Que ficamos aguardando um bom tempo para entrevistá-lo. Não é? Sempre os acadêmicos, os participantes muito interessados nos livros, não é? Esgotaram então todos? Esgotaram todos os livros. Parabéns. Muita foto, mas assim que é bom. Parabéns, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Que será antes das próximas jornadas, com certeza. Vamos conversar agora com a única mulher palestrante desta 18ª Jornada Internacional de Direito, que é a doutora Licínia Rossi Correa Dias, advogada na área de Direito Público e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Pela primeira vez em Gramado, palestrando para mais de 1.300 participantes desta Jornada Internacional de Direito, que é o maior evento. Fiquei muito feliz com o convite. Já tinha vindo para Gramado, mas a passeio, então foi a primeira vez para palestrar. O pessoal muito receptivo, fiquei até impressionada, diferente de outros lugares, até que eu acabo indo para palestrar. E o Dr. Jean Grey, ele me convidou para representar a parte de direito administrativo, para falar um pouquinho sobre direito administrativo. Escolhi improbidade administrativa, que é o tema que eu advogo nessa área de direito público. Então, a parte de desapropriação, de improbidade, de licitação. Sim. Então, é o meu tema queridinho. Então, por isso que eu escolhi, até porque é o tema com maior incidência nos concursos públicos de todo o país e também na Ordem dos Advogados do Brasil, na prova de primeira etapa, também cai muito a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, vou lhe perguntar a respeito exatamente de improbidade administrativa, que foi o tema de sua palestra, que é o ato ilegal aos princípios básicos da administração cometido por agente público. Então, o que a senhora pode nos esclarecer mais a respeito deste assunto? A Lei de Improbidade Administrativa, ela surgiu como o maior instrumento, a maior ferramenta de defesa da moralidade do administrador, da honestidade, da transparência, uma das maiores ferramentas de combate à corrupção. Então, os desvios contra a administração praticados por agente público, por aquele que exerce munus público, por aquele que exerce função pública. Então, condutas como a de enriquecimento ilícito, que o artigo 9º da Lei de Improbidade prevê, condutas que causam dano ao erário, do artigo 10 da Lei de Improbidade, também são fortemente sancionadas, penalizadas.
violação de princípios da administração, impessoalidade, moralidade, legalidade, quando o administrador direciona, por exemplo, um certame licitatório para o seu amigo, ao invés de escolher a melhor proposta de mercado, o melhor negócio para a administração. Então, condutas como essas são enquadradas na lei de improbidade administrativa e devem ser penalizadas. Então, essa é a função, o escopo da lei. O artigo 12 da lei de improbidade fixa as sanções, as penas, complementando, né, e trazendo a disciplina de complemento da lei, da Constituição, da lei maior que é a Constituição, que no artigo 37, parágrafo 4º, também prevê as penas e depois remete para a lei de improbidade, que especifica o quantum, a quantidade dessas penalidades. Doutora Licínia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite para a entrevista, o convite da palestra. Eu deixo também à disposição meu blog. Okay. Eu tenho um blog que eu coloco assuntos jurídicos, atualidades, que é blog.daliciniarossi.com.br. Okay. Obrigada e um abraço. Até uma próxima oportunidade. Até. Estamos encerrando esta nossa cobertura da 18ª Jornada Internacional de Direito, que foi realizada aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Nossos agradecimentos aos apoiadores que viabilizaram este nosso trabalho. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Planilife, protegendo o presente e planejando o futuro. Casa Corretora de Seguros. Dr. Lúcio de Constantino, advogados associados. Dr. Auri Lopes Júnior, advogados associados. Dr. Mário Krinsky, advogados associados. E Dr. Antônio Colpo, advogados associados. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.